Olá, boa noite, a paz do Senhor, meus amados. Graças a Deus por mais um dia que Deus ele nos concede, de estarmos vivos e nos dar o direito, de meditarmos na sua santa palavra. Essa semana eu convidei o meu esposo para nós fazermos o culto doméstico. E aí a gente resolveu fazer e louvamos ao Senhor, alguns hinos da harpa. E aí ele fez a leitura da palavra de Deus. E Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra que ele leu. Que eu acho que são situações que acontecem conosco hoje. E eu queria sim muito meditar com vocês nessa palavra. Ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 15. É a passagem onde Deus ele faz uma aliança com Abraão. E aí, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 15. E aí a gente vai tentar entender como nós somos, como seres humanos. O que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós desejamos. Que foi como Abraão também. Como homem, ele teve alguns comportamentos diante de Deus, mas que Deus ele entendia todos os comportamentos de Abraão. E ele também nos entende. E eu vou ler aqui para a gente meditar um pouquinho. Gênesis capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abraão. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Então aqui, queridos, nós podemos entender que Deus, ele deu uma visão a Abraão, Ele teve uma visão, e nessa visão, Deus ele tinha um diálogo com Abraão. E nesse diálogo, Deus, ele fazia promessas para Abraão, que ele ia proteger Abraão de todo perigo e ele dar uma grande recompensa. Veja bem, Deus já estava falando o que ia acontecer na vida de Abraão. Ia dizer, o que Deus quis dizer ali: olha, Abraão, você vai passar por alguns perigos, mas eu vou livrar de todos os perigos. E também vou te dar uma grande recompensa. Por quê? Porque Deus chamou Abraão, tirou Abraão da sua terra, da sua família, da sua parentela, e tirou Abraão para um caminho que Abraão não sabia onde ia dar esse caminho. Mas Abraão creu no chamado de Deus e foi. Cegamente obedeceu a voz de Deus. Deixou tudo que ele tinha, Pois a família de Abraão era muito rica ali em Ur. Mas o Senhor disse para ele deixar todas as coisas e levasse consigo somente a sua esposa, E aí Abraão vai com Sarai e aproveita e leva o seu sobrinho Ló, que não era nem para ir nessa viagem, mas ele levou. E aí Deus faz promessa para ele que ele vai ter um filho e que esse filho vai ter descendentes e desses descendentes vai se formar uma grande nação e tal. E só que as coisas acontecem no tempo de Deus.
E Abraão e Sara, como já eram de idade, eles queriam muito esse filho. Primeiro porque era a promessa de Deus. E segundo porque era um desejo deles, como pessoas, como casal. Só que as coisas não acontecem no nosso tempo. É no tempo de Deus. E aí, Abraão começa a duvidar da promessa de Deus, né? E eu pergunto, queridos, será que nós também não somos assim? Quando Deus promete alguma coisa pra gente, a gente, quando demora, que a gente acha que está demorando, que na verdade não está demorando, as coisas só acontecem no tempo que tem que acontecer, mas para nós é tardio, está demorando. E aí a gente não começa às vezes a duvidar ou perder a esperança de que vai acontecer. Isso aconteceu com Abrão. Abrão, ele começou a indagar Deus, né? Depois de Deus ter dito a ele que ia livrar ele do perigo e ia lhe dar uma grande recompensa, Abraão disse: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Então nós somos como Abrão. Deus ali está falando para a gente das grandes maravilhas que Ele vai fazer na nossa vida, mas a gente fica empancando naquilo que a gente quer, naquilo que é o desejo do nosso coração, não é? Às vezes Deus está mostrando coisas tão maiores, tão poderosas, mas os nossos olhos não enxergam o quão grandes são essas bênçãos do que Deus está falando para nós, porque nós queremos aquele nosso desejo cumprido. Então Abraão, ele se fechou para aquelas coisas que Deus estava falando para ele, porque Deus estava falando em questão de descendência, queridos, em questão de nação, né? Mas Abraão não estava concentrado nisso que Deus estava falando, porque para ele o que importava era ter o seu filho. Então Deus vê que ele estará ali tão agoniado, né? Querendo tanto aquele sonho de ser pai. Aí Deus chama ele e diz assim para ele: Abraão, porque Abraão diz assim: Senhor, o meu herdeiro vai ser Eliezer, um criado meu que nasceu aqui na minha casa. Eu não tenho filhos, então ele que vai herdar tudo que eu tenho. O Senhor disse: não, Abraão, quem vai herdar o que você tem é o seu filho, o filho que vai sair do ventre da sua esposa. E ali Deus convida ele para sair, provavelmente da tenda onde ele estava, e olhar para o céu e contar as estrelas. E ele diz: olha, Abraão, conta se tu puderes essas estrelas, porque assim vai ser a tua descendência. Aleluia. Queridos, Deus estava fazendo uma promessa muito grandiosa para Abraão, talvez maior do que aquilo que ele podia imaginar. Muitas vezes Deus ele está fazendo promessas grandiosas na nossa vida, promessas futuras, promessas que vão abranger muitas outras pessoas, mas nós muitas vezes só estamos pensando naquilo que nós queremos para nós. Os nossos ouvidos e a nossa mente, ela não consegue compreender nem ouvir aquilo que Deus quer que nós entendamos. E muitas vezes nós ficamos tristes porque não estamos dando ouvido, prestando atenção no que Deus está falando para nós. E aí, Abraão, ele compreendeu o que Deus falou. Disse: Abraão, o que eu tenho para você é muito grande. Enquanto você pensa só em Isaac, eu estou pensando lá na frente, numa grande nação que se chamará pelo meu nome, aleluia, que testificará dos meus milagres. De uma nação, aleluia, onde o meu nome vai ser glorificado. Mas Abraão não entendia a grandeza das promessas de Deus. E quando Deus disse a ele: olha, Abraão, conta as estrelas, porque assim será a tua descendência, Abraão compreendeu que a promessa que Deus tinha na vida dele era muito grande, que não se resumia em Isaac, que não se resumia em ter o filho ou a realização do seu sonho, mas Deus tinha sonhos para a vida de Abraão. Deus tinha sonho para mim e para você por meio da descendência de Abraão. Aleluia. E muitas vezes nós somos como Abraão.
Nós empancamos naquilo que nós queremos, no desejo do nosso coração, quando Deus tem coisas muito grandiosas, maiores para fazer através da nossa vida. Então, nesta noite, eu não sei qual a promessa que você está esperando da parte de Deus que Ele fez a você. Tenha certeza que Ele vai cumprir. Mas, mais do que esse cumprimento que Ele falou que ia fazer, dessa promessa, Ele tem coisas maiores para você. Então, preste atenção no que Deus Ele está te dizendo nesta noite, né? Ele está te chamando para você contar as estrelas, para que você entenda quão grande é o poder e o amor de Deus. E lá na frente, Deus pede a Abraão para ele fazer uns sacrifícios para ele. E ali Abraão adormece, um sono pesado, e começa a ter alguns pesadelos. E aquele sacrifício é recebido por Deus. E Deus fala para ele acerca de tudo o que ia acontecer com seu povo no Egito. Senhor Abraão, o teu povo vai ser escravizado, os teus descendentes vão ser escravizados, vão passar 400 anos escravizados. Mas Deus, eu vou castigar a nação que escravizar este povo, não é? E vou Deus, trabalhar nestas vidas. Como diz aqui no versículo... Deixa eu ver qual é o versículo. Abraão diz assim para Deus: ó Senhor meu Deus, no versículo 8. Como posso ter certeza de que esta terra será minha? Né? Quando Deus promete a terra de Canaã para ele e para os seus descendentes. Aí Deus diz assim para ele: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todos de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-lhe pelo meio e colocou as metades uma na frente da outra. Aí ele faz todo aquele ritual, né? Mas Abraão, aí viu umas aves para enxotar ali aquele sacrifício que Abraão estava oferecendo a Deus. Mas Abraão enxotava aquelas árvores. Ele expulsava aquelas aves, aqueles abutres, né? Então, de repente, Abraão ficou com medo e com pavor. Então o Senhor disse: fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão no país estrangeiro, ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Veja que coisa maravilhosa. Deus falou para Abraão o que ia acontecer lá na frente, que Abraão não ia estar nem vivo mais. Deus falou para Abraão tudo o que ia acontecer com o povo de Israel. Veja que coisa grandiosa é Deus. Que ser grandioso é o nosso Deus. Então, queridos, a reflexão que eu quero deixar para você nesta noite é que enquanto nós estamos apegados com os nossos desejos carnais, os nossos desejos, as nossas vontades aqui da terra, Deus, Ele tem nos mostrado coisas muito grandiosas, futuras, e que nós precisamos compreender. Se nós atentarmos para as suas palavras, não é? Para as suas promessas que estão escritas na Bíblia, nós não vamos nos apegar tanto às coisas dessa terra. Deus sabia do desejo de Abraão. Deus conhecia o desejo de Abraão e de Sarai. E por isso Deus lhes deu um filho. Mas mais que isso, Deus tinha planos para esse filho. Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Mas dentro do seu cumprimento, Ele tem um propósito. Deus não nos dá apenas por dar, mas tudo que Deus faz, Ele tem um propósito na nossa vida. E Ele tem um propósito para os descendentes de Abraão, Ele tem um propósito na vida de Isaac. Ele tem um propósito, queridos, nos sonhos para Abraão. Então, para de estar insistindo com Deus em algo que Ele já te prometeu.
Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E procura te concentrar naquilo que Deus está te mostrando, naquilo que Deus está te revelando por meio da sua palavra. E recebe do Senhor, recebe dele as suas revelações, as suas promessas, os legados que Ele tem deixado para a sua vida. Abraão compreendeu. Abraão compreendeu quão sério era o chamado dele e qual a responsabilidade também dele nisso tudo. O Senhor hoje te chama para contar as estrelas. Você entende? Você entende que o sonho de Deus, que a vontade de Deus está acima dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos desejos? E que a promessa dele, ela tem um propósito na nossa vida. Então não adianta você querer apressar Deus. Porque quando Ele fizer, Ele vai fazer com propósito. Quando Ele fizer, Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele quer que aconteça. Não é só porque você quer, mas é porque Ele tem um propósito naquilo que Ele te prometeu. Deus tinha um propósito na promessa de dar um filho a Abraão, que era de ter descendentes, que era de formar nação, de um povo poderoso, um povo que clamasse o nome dele, que fosse conhecido pelo nome dele, pelo poder dele, querido. Sabe? Quando Deus faz uma promessa para nós, Ele tem um propósito. E muitas vezes Ele nos revela esse propósito, mas outras vezes Ele não revela, mas Ele cumpre. Aleluia. Porque Ele não é um Deus que minta. Porque Ele não é um Deus que confunde. Porque Ele é Deus. Abraão estava inquieto, porque se passaram muitos anos sem se cumprir aquela promessa. Aleluia. E Deus estava falando coisas maravilhosas, coisas futuras para Abraão. Mas a mente de Abraão estava voltada para aquela promessa que ele queria que acontecesse, que era de ter um filho. Como se Deus tivesse esquecido da sua promessa. Deus não se esquece das suas promessas. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Aleluia. Então espera o tempo de Deus. Olha, Deus está dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso. Que Ele tem algo maravilhoso para nós, na nossa vida. E às vezes a gente está dizendo, eu não quero saber disso não, eu quero a minha promessa. Olha, filha, eu tenho uma porta aberta para você. Olha, filha, eu tenho milagres que eu vou fazer acontecer através da sua vida. Sim, Senhor, mas eu quero o meu emprego. Sim, Senhor, mas eu quero o meu casamento. Sim, Senhor, não, mas eu quero muito aquela viagem. E Deus está revelando o céu para você e você não está entendendo, porque o seu coração está voltado para os seus desejos da carne. Mas que através dessa palavra você possa compreender que Deus tem algo melhor e maior do que aquilo que você deseja, que você pede a Deus. Porque Ele mesmo diz na sua palavra, né? Que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Deus tem coisas melhores e maiores do que aquilo que a gente imagina, porque a nossa imaginação é limitada, mas a de Deus não. Deus, Ele conhece o nosso amanhã. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Quando Abraão se desprendeu, né, daquela vontade, daquela concentração em ter aquele filho, e ele entendeu que Deus tinha coisas muito maiores para ele se preocupar, muito maiores para ele se dedicar, muito maiores para ele se entregar. Ele entendeu, aleluia, que não era só a vontade dele que estava envolvida, mas existia a vontade de Deus, queridos. Sabe, na promessa que Deus te deu, não é só a tua vontade que importa, mas primeiramente a de Deus. Porque Ele tem propósito nas suas promessas. A palavra do Senhor diz no Salmo 37, né, um dos versículos, eu não sei se é 4 ou é 5, diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Se deleite no Senhor, querido. Se entregue ao Senhor. Confia nele.
Ele concede desejo de coração. Mas todas as promessas, tudo que o Senhor entrega em nossas mãos é com propósito. Amém? Foi assim na vida de Abraão e é assim na nossa vida. E Deus cumpriu com todas as palavras que ele falou para Abraão. Todas. Então, que Deus abençoe a tua vida, que você possa meditar nessa palavra. Se desprenda dos seus desejos. Se desprenda da sua vontade. Aleluia. E abre os olhos. Fique atento à voz de Deus para aquilo que Ele está revelando para você. Porque é nisso aí que Deus, Ele vai te fazer mais que vitorioso. Amém? Então, uma boa noite. Fiquem na paz. Orem por mim. Porque nós temos um legado de falar a palavra do Senhor. Essa palavra santa. Essa palavra, né, que fala dos nossos antepassados. Fala dos nossos irmãos que começaram na fé primeiro que a gente e que muitos deram a vida por esta palavra, porque esta palavra, ela é santa. Esta palavra é um portal para o céu. Esta palavra, ela nos conduz, né, a Deus. Então, é uma palavra poderosa, é uma palavra milagrosa, é uma palavra viva. Eu digo sempre que a palavra do Senhor ela é viva. Porque quando a gente lê ela com o coração aberto, essa palavra, ela se manifesta em nós de uma maneira maravilhosa. E ela alegra o nosso coração. O nosso coração fica aquecido, ele esquenta, sabe? E a gente sente uma alegria tão grande, a gente sente um alívio tão grande quando a gente ouve a voz de Deus por meio da palavra, que a gente não pode deixar de falar desta palavra. Porque essa palavra ela nos dá alegria, ela nos fortalece. Essa palavra ela nos faz sentir fortes. Essa palavra nos faz sentir vivos. Amém? Porque é a manifestação de Jesus Cristo em nós. A palavra do Senhor diz que Ele é o Verbo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é o Verbo. Ele é a palavra. Amém? E quando nós meditamos na sua palavra, estamos meditando no céu, no reino de Deus. Então que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu lar, o teu trabalho, os teus estudos, os teus amigos. Que a tua vida seja de bênção, que tu seja um canal, né? Um canal de luz, que possa levar esta palavra também a outras pessoas que precisam ouvir. E que nós sejamos como Abraão. A gente precisa crer, né? Abraão foi imputado justiça porque ele creu. Nós precisamos crer no Senhor. Quem sabe, hoje Ele não está te convidando para contar as estrelas. Quem sabe o que Deus tem preparado para entregar em tuas mãos. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.